Olá, boa tarde, né? Amigos, amigas, né? Mais uma vez aqui na Casa Espírita, Casa de Aramis, né? E com a oportunidade, mais uma vez, poder estudar a doutrina espírita, né? Uma doutrina que cada vez mais, quando a gente se aprofunda, a gente vê o quanto ela é consoladora, quanto ela é o manancial na nossa vida de melhoras. Por mais que a gente erre, por mais que a gente siga caminhos errados, né, trevosos, a doutrina espírita sempre nos diz que a gente pode recomeçar, né? Então a gente aprendeu isso com Jesus, a gente aprendeu isso com Francisco de Assis, a gente aprende com Kardec, a gente aprende com Emmanuel, com Chico, com Manuel Filomeno de Miranda, com tantos participantes espirituais quanto encarnados, né? Então, gostaria de começar hoje com uma história de Adelino da Silveira. Quando ele estava com Chico já prestes a desencarnar, faltando 2 anos, Chico começava a atender uma multidão muito numerosa. Adelino da Silva disse que Chico ficava admirado. Por que aquelas pessoas estavam indo até ele, mesmo velhinho, sem não ter o que oferecer, né? E perguntou a Adelino da Silveira: Adelino, por que essas pessoas estão vindo aqui hoje, numa tarde, poderiam estar fazendo tantas outras coisas, e vocês, essas pessoas, estão vindo aqui até mim para me homenagear, né? Então Adelino não sabia o que responder, porque Chico leu o nosso pensamento, né? Todas as pessoas que estavam próximas ao Chico tinham a certeza que ele lia os pensamentos, tinham até medo de pensar próximo a ele, um fato que é muito interessante na vida do Chico. Então Adelino da Silveira, sem saber o que pensar, o que dizer, soltou como num impulso: Chico, eles estão com saudade de Jesus. Adelino da Silveira lembrou de Jesus quando ele andava pela Galileia, e aquele mar de gente, né? Aquela multidão de pessoas que passavam, né? Aquilo são encarnados, né? A gente não imagina o número de desencarnados que acompanhavam Jesus. Então, quando a gente fala de saudade de Jesus, quando a gente fala de proximidade de Jesus, de entendimento de Jesus, não tem como a gente não se reportar à obra Paulo Estevão, né? Esse livro, que é o livro Paulo Estevão, que é um romance de Emmanuel, foi escrito numa pequena salinha na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, durante 8 meses, onde Chico tinha uma projeção, como se fosse uma tela de cinema, onde ele via ao vivo o que aconteceu naquela época, para entender e conseguir precisar com exatidão o que está nesse livro aqui. Se o Ato dos Apóstolos é o filme, a gente pode achar e ter certeza que a obra Paulo Estevão é o making off. Por quê? Ele conta os detalhes, ele conta as nuances, ele conta o caráter psicológico dos atores envolvidos, né? E quando a gente fala de saudade de Jesus, o livro Paulo Estevão, ele tem pra gente, sabe aquele cheiro de tinta fresca da casa, né? Quando a gente cheira aquele cheiro de tinta, a gente sente alguma coisa viva ali. Então esse é o entendimento da obra Paulo Estevão. A gente retorna, a gente faz uma viagem naquela época, né, do cristianismo primitivo, no berço do cristianismo primitivo, onde Paulo iniciaram uma jornada, né? E quem vai narrar essa história pra gente não sou eu, não são vocês, é Emmanuel, né? O grande romancista Emmanuel, que através da sua narrativa vai elucidar para a gente a vida de Paulo, de Saulo até Paulo. Então hoje a gente vai percorrer, e quem está no leme hoje é Saulo, e depois vamos passar para Paulo, e vamos entender durante esse percurso o que a gente pode trazer, o que a gente pode apropriar
de reforma íntima para o nosso coração, sabendo que somos espíritos imperfeitos, sabemos que somos capazes de errar, sabendo que existem 3 níveis de espíritos. São espíritos de classe 1, classe 2 e classe 3. Estamos rebaixados, somos classe 3. Mas nada impede da gente subir para classe 2, classe 1, né? A gente ainda vai galgar muitas encarnações, muitas marchas evolutivas. E para a gente entender um pouco a marcha evolutiva da gente, nada melhor do que ouvir um pouco de Saulo, né? Que tanto errou, mas que em nome do Cristo carregou a cruz e foi em frente. Então, Emmanuel faz o convite para que a gente possa voltar àqueles tempos da Galileia e entender melhor quem era Saulo. Porque quando a gente entende quem é Saulo, a gente pode olhar um pouco para a gente e fazer uma breve reflexão, para que a gente possa sair melhor, né? Construir coisas melhores para a gente e para a nossa vida. Então, a gente volta para o ano 35 depois de Cristo, né? Estamos na velha Jerusalém. Então vamos fingir que Saulo entra por aquela porta. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, ou seja, forte, né? Malhado. Os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, né? Um ar impulsivo, indômito, de agressão, né? Apaixonado, percussiente, musculoso, viril, trajando a túnica do patriciato, né? Vestindo Roma. Falava de preferência o grego, porque naquela época eram 3 escolas universitárias: Alexandria, Atenas e Tarso. Tarso era uma cidade universitária, né? Hoje temos Juiz de Fora é uma cidade universitária. E naquela época Tarso era uma cidade universitária. Então Saulo estudou nas melhores cidades universitárias do país daquela época. Estudou com grandes mestres gregos. E também era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era neto de Hileu, um dos maiores nomes do judaísmo de todos os tempos até hoje. Então, quando a gente falar de Gamaliel, a gente não vai entender só uma pessoa, mas um cérebro, né? Uma inteligência, uma sabedoria que era muito maior de todas aquelas pessoas que moravam ali, que viviam ali com Saulo naquela época. E Saulo era o seu discípulo direto, onde na sua mocidade ele aprendeu as leis de Moisés, né? Aqui continua dizendo que Saulo queria converter Atenas e Roma, né? A sábia Atenas e a política Roma, né? De Roma, as leis de Moisés. Queria deixar de joelhos tanto um quanto o outro. Então a gente já percebia no Saulo aquele personagem que ele tinha visão de futuro. Embora essa visão seja muito além do que as pessoas imaginam, né? Você imagina você dobrar de joelhos Atenas e Roma naquela época. Mas essa era a vontade de Saulo. Saulo tinha isso dentro dele. Ele queria prevalecer as leis mosaicas, né? Ele queria prevalecer as leis de Moisés. E tudo aquilo que fosse fora daquele contexto, ele queria e fez de forma como a gente sabe. E a gente vai falar aqui agora. Então, nós começamos a palestra agora falando de uma questão muito importante e fundamental dentro das circunstâncias. De que adianta para a gente os títulos terrenos, né? Saulo era formado em Tarso, nas melhores universidades, tinha a lei mosaica na ponta da língua, mas ele tinha, né? Mas o que ele era por dentro? E se a gente fizer uma breve reflexão das nossas vidas, das nossas lutas exteriores, assim podemos chamar, quem somos nós?
né? O que a gente luta? Com o que a gente faz de trabalho externo, braçal, para conquistar as coisas, em detrimento do nosso ser? Ou seja, a diferença entre ter e ser, né? A gente traz aqui uma lembrança muito interessante do livro Voltei, de Frederick Figner. Frederick Figner era o dono da Odeon, aqueles discos de vinil. Foi o primeiro disco de vinil que veio para o Brasil, foi através de Frederick Figner. Então a gente vê o tamanho desse empresário, né? Desse empreendedor. Então Frederick Figner foi o responsável pelo primeiro parque gráfico da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Foi o responsável por alavancar os livros de Chico Xavier, porque através dessa gráfica as pessoas tiveram acesso a tudo de Chico. Ou seja, ele teve responsabilidades fundamentais. Ou seja, ele trabalhou, ele foi incisivo, ele lutou, ele construiu externamente muita coisa. Só que o sentimento, né? Frederick Figner desencarna, chega do outro lado, vê auxiliares dele com um sentimento desse tamanho. E ele tinha um sentimento desse tamanho dentro do coração dele. Ou seja, ele lutou, fez tudo de forma externa, de forma magnífica, só que dentro do campo do sentimento ele não tinha realizado grandes obras. Então ele se entristece e a gente consegue fazer um parágrafo, um paralelo em relação a isso. Entender o que são as nossas obras, né? Será que são só as obras externas? Será que são só as formações? Será que são só as casas? Eu tenho um amigo que ele construiu uma casa de Santos Dumont, um amigo de Santos Dumont. Ele construiu uma casa de Minas Gerais, esqueci de comentar a cidade. Ele construiu uma casa toda pronta, toda bonita, deixou tudo legal, tudo arrumadinho. E quando ele foi morar na casa dele, a vida virou um inferno. Porque a sogra morava atrás, o tio morava na frente, não sei quem morava na frente, o vizinho atrapalhava. Então, ele naquele momento, ele tinha feito tudo maravilhoso, tudo perfeito, mas só no exterior. A casa era linda, ficou linda, eu vi a casa. Mas os sentimentos dele ainda não atinaram para aquilo que ele precisava, que era melhorar a tolerância para com o próximo. Então ele ficou infeliz. Alugou a casa e foi morar em outro lugar. Ou seja, a gente consegue perceber o que é importante para a gente. Depois que a gente faz alguma coisa em âmbito externo, depois de conquistar um diploma, depois de conquistar uma formação, depois de construir uma casa, depois de comprar um carro, será que é isso que é o nosso objetivo? Né? E quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente percebe que o nosso verdadeiro objetivo são aquisições de valores morais. Claro, é muito importante a gente ter onde morar, é muito importante a gente ter onde ficar, é muito importante ter aconchego para os filhos, para os netos e para as gerações. Só que é importante também que a gente crie o sentimento dentro de nós, porque Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos fala: as duas asas que voam é o pensamento, né? Através da sabedoria, e o amor. Então são as duas asas que fazem a gente ascender para o mundo espiritual e chegar mais próximos de Deus. Então a gente tem que começar a fazer uma reflexão de Saulo, porque Saulo tinha tudo, tinha estudo, né? Tinha riqueza, era bem visto, era doutor da lei, tinha tudo, mas dentro dele ainda faltava alguma coisa. E isso ficou cada vez mais claro quando ele encontra Estevão, né? Estevão era Gesiel, fazendo até uma homenagem nesse momento ao fundador dessa casa, né? Fundador da casa de Aramis, que chamava Gesiel. Saulo era noivo de Abigail, e Abigail era irmão de Gesiel. Gesiel depois vira Estevão, porque precisou mudar de nome, senão ele seria escravo para o resto da vida. Então o libertado Estevão teve que trocar de nome, virou Estevão,
e Abigail acabou se separando de Estevão. Então, nesse momento, a gente começa a ver como era a vida de Saulo. Por quê? Quando Saulo descobriu o Nazareno, o carpinteiro Nazareno, ele percebeu aquilo como uma forte semente de discórdia para o atual modelo de Moisés, né? Então ele vai visitar a casa do caminho. E lá tinha Simão Pedro, tinha Tiago, tinha João, tinha Filipe, tinha grande parte do apostolado e tinha Estevão, né? Estevão foi para aquela casa. Estevão era um dos grandes oradores daquela casa. Então, quando Saulo se deparou com Estevão sem saber que era o seu cunhado e ouviu aquelas pregações, ele falou: você é um blasfemo. Você está indo contra a lei de Moisés. Só que Saulo esqueceu que as leis de Moisés dizem: não matarás. E Saulo foi até o fim. Saulo não entendia a serenidade dos olhos de Estevão. Não entendiam como os carpinteiros de Nazaré, né, como os filhos do Calvário, que eles tanto falavam, tinha aquela serenidade do olhar, de serem acusados, de serem chicoteados, né, de receber tantos impropérios de todas as pessoas. E Saulo, através do seu orgulho, porque Saulo foi desconcertado por Estevão nesse discurso na casa do caminho, Saulo não aceitou aquilo. Então ele começou a agredir, né? Então eu queria fazer uma reflexão com todos nós aqui. Será que no dia a dia, quando as pessoas pensam diferente da gente, será que de fato a gente não atua com violência? Será que quando a gente quer impor as nossas ideias, quando a gente quer fazer o que a gente pensa, a gente não briga? Será que não tem um pouco de Saulo dentro da gente? Né? Como é que a gente vai argumentar com o outro? Como é que a gente vai prevalecer em relação a uma ideia com relação ao outro? Sem pensar que nós temos um pouco disso dentro de nós. Então, esse era Saulo. Saulo não aceitava. Saulo não aceitava de forma alguma ser desconcertado perante a tribuna de Israel, perante o Sinédrio, por aquele filho do Calvário, sem saber que era o seu cunhado. Estevão era seu cunhado. Então, a reflexão que a gente precisa trazer para a nossa vida é: eu, por exemplo, vou levantar a mão. Quando alguém destoa do nosso pensamento, quais as atitudes que nós temos? Eu, pelo menos, eu tendo a ser violento, a brigar, a falar palavras, a ofender. Alguém aqui é diferente? Ou levanta a mão comigo? Todo mundo é igual. E a maioria é anjo. O Vladimir é anjo. Porque o Vladimir não briga, só apanha. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer para dentro de nós. Como é que é a nossa luta? Poxa, mas Saulo perseguiu tanta gente, Saulo matou tanta gente, tantas pessoas foram responsáveis pela perseguição dele naquela época de Jerusalém, mas nós fazemos igual a ele, dentro das nossas casas, das nossas vidas. Então, no livro Espírito da Verdade, que outro dia eu estava estudando com o Vladimir, diz que todo o trabalho é religioso, ou seja, o nosso trabalho, as pessoas que trabalham conosco no dia a dia, é uma caridade que a gente faz. Os nossos familiares, as pessoas que passam na rua, os nossos vizinhos, tudo isso é atividade religiosa. Então, a gente tem que parar um pouquinho para refletir quais são as nossas atitudes perante as pessoas. E se de fato nós erramos, a gente tem que parar um pouco, fazer como Saulo teve que fazer, que a gente vai ver mais para frente. Refletir, conhecer mais a si mesmo e buscar de alguma forma entender-se e tentar voltar-se para o padrão do Cristo, né? Aos seus ensinamentos, porque ele é o nosso guia. De acordo com o livro 600, com a pergunta 625, ele é o nosso guia e modelo. E assim a gente deve percorrer. Então, dentro dessa perspectiva, Saulo começa
Abigail aparece, porque ele queria cortejá-la. Olha só a mentalidade de Saulo na época. Queria cortejá-la com a morte de Estevão. Só que Estevão era irmão dela. Quando Estevão está morrendo, ele chama Abigail, minha irmã. E o que faz Saulo? Ao invés de abraçar Estevão, pedir desculpas, ele fica preocupado com a posição dele no Sinédrio. Fica preocupado com a posição dele perante os outros rabinos, porque Saulo era a grande esperança da época. Toda a mocidade de Israel depositava em cima de Saulo as maiores esperanças que a lei mosaica poderia fazer com relação ao resto dos povos. E aquele Saulo se viu egoísta, porque ao invés de abraçar Abigail e consolá-la, o que o íntimo dele queria, diz na obra Paulo Estevão, ele preferiu não casar com Abigail, preferiu se distanciar dela, preferiu criar um abismo entre ela e Abigail. Então, a gente tem que ver até onde vale a pena os nossos cargos, as nossas profissões, principalmente os cargos de chefia, né? Os cargos em que temos outros liderados abaixo de nós, onde não queremos ser humilhados perante os outros, mas esquecemos os padrões morais que precisamos seguir, que precisamos velar nessa caminhada, nessa senda evolutiva. E, passados 9 meses da morte de Estevão, Saulo descobre que Abigail também está prestes a desencarnar. E prestes a desencarnar, Saulo sai correndo atrás da noiva, achando que ela poderia ter mudado de ideia e ter se voltado para a lei mosaica. Chegou lá, viu tudo diferente. Descobriu que Ananias havia conversado com ela, o velhinho Ananias, o ancião Ananias, havia conversado com ela e havia convertido ela ao cristianismo. E aquilo que foi o alento da vida de Abigail. Porque Abigail perdeu o esposo, perdeu o irmão, ficou desgostosa da vida e acabou que desencarnou. E Saulo, ao invés de se compadecer da situação de Abigail, ficou com mais raiva ainda. Mais raiva. Então ele foi somando, né? Ele foi somando, ou seja, o pote dele foi enchendo. E quando ele foi tendo raiva, chegou num ponto que ele foi caçar o Ananias. Foi para Damasco, descobriu que o ancião estava por lá, na sinagoga de Damasco, e foi buscar Ananias. Então, quando ele chega às portas de Damasco, meio-dia, com o sol a pino, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Gamaliel tentou abrir os olhos dele. Simão Pedro tentou abrir os olhos dele. Estou falando de espírito igual a mim, não. Estou falando de espírito de alta envergadura espiritual. Estevão tentou abrir os olhos dele. Abigail tentou abrir os olhos dele. Zacarias, que era o pai, era o padrasto, havia adotado Abigail, tentou abrir os olhos dele. Ninguém conseguiu. Isso acontece nas nossas vidas, né? Já aconteceu com a minha? Alguém tentar abrir o meu olho? Eu abri? Não, né? Então, quando os olhos não se abrem, a dor vem. Porque Emmanuel diz pra gente, onde o amor não edifica, a dor vem e faz a parte. Então aconteceu com Saulo. Só que a gente acha que a espiritualidade superior, que os nossos anjos da guarda, que os nossos guias espirituais, que as pessoas que rezam por nós no outro plano, vão pegar a gente de chinelo, né? Vão pegar a gente, vão consertar a gente com uma chinelada. Vão pegar a gente, vão consertar a gente com castigo, né? Só que diferente disso, apareceu o tal carpinteiro Nazareno, que Saulo tanto odiava. E naquele momento, com o sol de luz a pino, a gente tem que perceber essa passagem. Porque ele era o perseguidor, o maior perseguidor de cristãos. Ele fez o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Então, como é que merecia ser tratado, né, esse Saulo? Então Jesus deu uma lição de perdão a ele.
apareceu para ele da seguinte forma: sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem, após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se e pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar auxílio. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção do equilíbrio e tomba do animal, ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam os ombros, parece pouco, né? A Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza, que era Saulo. E através de uma luz balsâmica, Saulo foi envolvido, aureolado de uma luz balsâmica. O que é uma luz balsâmica? É uma luz compreensiva, reflexiva, terna, amorosa. Foi assim que Jesus recebeu Saulo a caminho de Damasco. E falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Então a gente já sabe, essa parte. O que importa é como Jesus apareceu para ele. Como os espíritos superiores aparecem para a gente na hora de auxílio, na hora que a gente faz uma prece, na hora da dificuldade, na hora do desespero, na hora da necessidade material, da necessidade moral, da necessidade ética. Como é que esses espíritos aparecem para a gente? É com carinho, é com amor, é com cuidado, é com zelo. Quantos espíritos vêm aqui hoje nos ajudar e já estão aqui, prepararam a atmosfera da casa de Aramis para ajudar a gente, para fazer trabalhos de passe, desobsessão, de cura. Quantos espíritos estão por aqui para ajudar a gente? Eles estão aqui porque já passaram pelo mesmo de nós. Também foram espíritos imperfeitos. Também foram espíritos que precisavam melhorar e melhoraram. Estão aqui para nos ajudar. Então essa grande lição das portas de Damasco é que os espíritos estão sempre prontos para nos ajudar, apesar das nossas imperfeições. Então, se você pede, você obterá. Por quê? Eles vão sempre se compadecer da gente. Quando Jesus fala, pedi e obtereis, ele estava certo. Era isso que ele quer de nós, que a gente peça. Só que o querer dele é diferente do nosso. Saulo queria fazer valer as leis mosaicas. E ele queria que ele abrisse os olhos para Jesus, para ele mesmo. Porque ele já disse que era o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse momento, o ex-rabino, que naquele momento acabou tudo, acabou cargo, acabou sinédrio, acabou riquezas, acabou tudo, Saulo não tinha mais nada. Diante daquele Jesus que ele nunca vira, tratando com tanta doçura, Saulo não tinha mais nada. Ele tinha que seguir aquele Cristo. Ele tinha que fazer valer aquele Cristo. Então, como aquele apóstolo era venerado, como ele se entregava. Ele já tinha em conversa com Ananias, depois de ser curado, a fazer um plano para difundir toda a igreja cristã para todos os arredores do mundo. Ou seja, dentro dele já nascia, já tinha uma semente. Ele era o vaso escolhido. Só que antes dele fazer esse caminho, aí entra pelos caminhos de Paulo da nossa reforma íntima de hoje. A gente vai penar um pouquinho, porque antes ele precisou se ajustar.
Ele precisou compreender que o Evangelho, a gente precisa primeiro, antes, evangelizar o coração. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer trabalho, antes de qualquer trabalho externo, como a gente já havia falado anteriormente, a gente precisa, dentro do nosso coração, evangelizá-lo. Então, naquele momento, Ananias dá o conselho a ele, um sábio conselho: vá para o deserto, procura Gamaliel. Ou seja, Gamaliel tentou abrir os olhos deles lá atrás, estava no deserto porque havia se convertido ao cristianismo, mas não queria causar uma confusão geral. Ele vai atrás do seu antigo mestre. E Gamaliel diz a ele: olha só, a partir de agora, o que vai te manter é o que te trouxe aqui. Ele não entende naquele primeiro momento. Ou seja, o que vai manter Saulo? Porque a gente acha que nós achamos que somos uma árvore que não temos nada de bom. Quando a gente sai do velho homem para o novo, a gente acha que tudo de ruim no velho não vale a pena, que deve ser descartado. E não é assim, né? A gente pode fazer um paralelo a isso com a vida de Saulo. Saulo, quando era menor, aprendeu a ser tecelão. O que manteve Saulo hoje, naquela época, naquele ano, com sustento financeiro? A vida de tecelão. Chico Xavier trabalhou como servidor público durante 30 anos, não é isso? 30 anos. Antes ele trabalhou num bar, mas eles trabalharam. Então eles mantinham a vida deles através daqueles recursos. E Saulo era um excelente tecelão. Aprendeu com o pai a ser um excelente tecelão. E aquilo ia mantê-lo. Saulo era cidadão romano. Então, qualquer julgamento que fizessem a ele naquele momento ali, não poderia julgá-lo. Só poderia julgá-lo em Roma. Né? Saulo falava grego, Saulo falava várias línguas daquela época. Saulo era uma grande inteligência. Então ele tinha virtudes. Ele tinha capacidade de interpretação do Evangelho, diferente de todos os outros apóstolos, exceto Pedro. Mas ele era estrategista, né? Então ele tinha sim virtudes. Então a gente tem que pensar dentro da gente, nessa transformação do homem velho, que a doutrina espírita tanto pede para a gente, para o homem novo, quais são as nossas virtudes? Quais são as nossas virtudes? O que pode trazer da gente, nessa gestação de homem velho para o homem novo, para que a gente possa prosseguir? É como uma árvore. As folhas caem, mas fica a árvore. Nós somos a árvore. Ninguém vai jogar a gente fora, né? Deus é bondoso e generoso. A gente aprende isso o tempo inteiro. Então o que vai manter a gente são as nossas virtudes. Então cabe a nós correr atrás de outras virtudes. Alguns no campo intelectual, alguns no campo moral, cada qual com o seu desafio, cada qual com a sua atividade necessária nesse plano reencarnatório. Mas que tenhamos atividades que nos façam crescer, não atividades rasas. Hoje eu vou para o trabalho, vou voltar às 5 horas da tarde, vou deitar. Será que é só isso? Ou temos que fazer mais? Joana de Ângeles diz que nós não podemos cair na rotina, na velha rotina, porque nós nos ficamos enferrujados. E as experiências que nós temos de outras vidas, de outros momentos, ficam paradas. E uma hora estoura. Por isso que a gente precisa estar sempre se aprimorando, sempre cuidando do nosso material, do nosso intelecto, do nosso aprendizado. A gente tem o Stephen Hawking, um grande cientista sentado numa cadeira de rodas. E o que mantém vivo, ele diz: eu quero descobrir mais coisas na ciência. Eu quero descobrir a cura para a minha doença. Ou seja, o que vai manter esse homem vivo? Né? É o aprendizado, é o desejo de aprender mais. Então, quando a gente está preparado para aprender mais, querer coisas novas para a nossa vida, seja lá o método que for, o método terreno, o método espiritual, o livro dos espíritos, ou até um esporte novo, qualquer coisa.
A gente precisa estar sempre em contato com novos aprendizados, para que a gente não fique parado, para que a gente não se sinta prostrado. A gente precisa sempre avançar. A gente já chegou aqui como espírito. Eu sou um espírito de milhares de anos. O Robson é um espírito, veio do Maranhão. Esse viajou. Se ele contar a história dele, vocês vão rir, né? Além da conta aqui. Viajou do Maranhão, veio para o Rio, olha quanto aprendizado. Você imagina outras vidas, né? Então a gente acha que só está aqui nesse momento, né? Esquece dos aprendizados que nós tivemos em outras vidas, que nós podemos colocar em prática. E a gente só vai descobrir com a mão na massa. Porque na hora certa o serviço aparece. Ele vai aparecer para a gente. Então a gente entra agora numa parte de Saulo que ele precisa melhorar o seu interior. Então ele vai até Sadoc, que é o seu grande amigo. E ele ouve Sadoc da porta de casa falando para o servente dizer que ele não está. Ou seja, Sadoc era amigo íntimo de Saulo, desde as épocas de mocidade com Gamaliel. Depois da conversão dele ao cristianismo, ele foi procurar Sadoc. Sadoc não recebeu. Ou seja, que amigo é esse, né? E quantas vezes nas nossas vidas a gente tem um grupo de amigos que está com a gente só pelo nosso cargo, só pelo nosso carro, só pelos nossos terrenos, pelos nossos bens, só pelas coisas que nós temos, mas não estão com a gente pelo que nós somos. Quantos amigos? Quando a gente vai tentar falar a palavra certa, quando a gente vai tentar acertar os trilhos, essas pessoas todas somem. Porque você foi importante para elas até atender as necessidades. Depois elas sumiram. E Saulo tinha como amigos agora os filhos do Calvário. Ananias, né? Só pessoa ruim, né? Ananias, Simão Pedro, João. Então Saulo ficou triste, né? E depois ele encontra a sinagoga de Damasco. Ele vai falar à sinagoga de Damasco. Quando ele sobe na tribuna, começam a berrar: blasfemo, traidor, cão do caminho. Xingam ele de tudo quanto é nome. Então ele se sente como ele era. Estava espiando já, né? Ele se sente como ele era. Como ele insultou, como ele ofendeu, como ele encarcerou, como ele perseguiu. Então ele não entendia. Dentro da cabeça dele era inentendível. Inentendível, ninguém entendia nada. Aquelas pessoas da própria família não davam a mão para ele. Chamavam ele de demente. Você é um maluco. Prefiro tratar você como um maluco a te matar. Queriam matar Saulo. Depois ele vai e descobre, através de Sadoc, que a mãe morreu de desgosto. Olha só. Que o pai morria também de desgosto, mas ainda estava vivo. Ou seja, ele se sentiu inútil. Ele se sentiu... Como é que a gente sente na nossa vida, né? Quando as pessoas somem, quando as dificuldades aparecem, aquele monte de gente que dizia que era amigo da gente some, né? Como é que a gente se sente? É igual Saulo. Ele chorava, 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 chorava e nada acontecia para ele, porque ele só sofria humilhações. Ele humilhou muita gente e foi humilhado também. E nessa corrida, nessa senda que Saulo fez, ele foi procurar o mestre Simão Pedro, que era mestre para ele. E Simão Pedro aconselhou: olha só, você vai para o deserto, você fica lá, trabalha 3 anos, interpreta o evangelho, evangeliza o coração, depois você volta. Quando ele chega no deserto, ele encontra Áquiles e Prisca. Quando ele encontra Áquiles e Prisca com pergaminho das anotações de Levi, ele fica muito feliz. Vai aprendendo com eles, vai entendendo o evangelho, né? Sempre aparece alguém na nossa vida para nos dar a mão. Não é verdade? De alguma maneira, Deus aparece para a gente pelas pessoas e pelas circunstâncias, como Emmanuel nos orienta. Então, Áquiles e Prisca foram conversar mais intimamente com Saulo,
Por que eles foram parar ali? Porque Saulo não entendia. Pessoas tão inteligentes, tão aprimoradas. O Saulo descobre que Aclis e Prisca fugiram por causa das suas próprias perseguições. E que nessas perseguições, o pai de Aclis havia morrido. Então, o discípulo do Cristo se sentia culpado. Matou Estevão, teve a morte de Abigail, perseguiu muita gente, foi responsável direto e indiretamente pela morte de muita gente e fugiu para o deserto, tentando fugir daquela situação toda, e encontrou a morte de alguém que ele também fez parte, que ele participou. E isso aí nos reflete para a nossa vida. Porque a gente muda de casa, muda de roupa, muda de bairro, muda de cidade, menos o Robson. Robson deu certo no Rio. A gente muda de roupa, muda de perfume, né? Tem o que azar, né? Parece que dá azar. Azarrou também dá azar, né? A gente muda de tudo, mas a gente não muda o coração. A gente coloca desculpa para mudar de tudo. Muda de faculdade, muda... Até atravessa a rua, né? Antes atravessava para cá para não esbarrar com aquela outra pessoa, para cá, para lá. E a gente muda de tudo, mas não muda por dentro. Então, essa é a lição de Saulo que vai para o deserto. Onde a gente vai, a gente quer mudar tudo, mas por dentro não adianta. Então, lá ele confessou que foi responsável, né? E surpreendentemente foi recebido com um abraço de Aclis. Nós oramos para você, para que você melhorasse, para que a luz do Evangelho iluminasse seu coração. Então isso é o cristianismo primitivo. Naquela época as pessoas pensavam assim. Os cristãos da época oravam por Saulo. Alguém aqui ora pelo Temer? Né? O Vladimir eu já vi ele orando, mas depois fala mal. Assim, né? Mas naquela época, você está de frente com um verdugo, a pessoa que matou o seu pai, e você orou por ele. Esse é o cristianismo primitivo, é o perdão, é o amor, é a caridade, é a assistência, é a fraternidade. E dentro desse movimento todo, Saulo se viu abraçado pelo aquele casal, que o ajudaria depois, mais lá na frente, quando ele era um grande pregador do Evangelho. Então, depois de sofrer tantas humilhações, descobriu que atrapalhou a vida de tanta gente, que não tinha jeito, ele precisava melhorar. E agora a gente entra no final da transformação, para que o evangelista, Saulo, né, o maior pregador do Evangelho, se não fosse ele, a gente não estaria aqui, a não ser que tivesse outro. Ele, deitado numa caverna, adormece, e em sonho vê uma luz. E aparece Abigail para ele. Ele não sabia como proceder, não sabia como adiantar-se, não sabia para qual caminho seguir. E Abigail aparece para ele de forma terna. Ele chora, 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 chora. Eu não sou muito de chorar, então não chorei. Mas quem é mais emotivo chora no livro também. É como se tivesse, o Haroldo Dutra Dias fala, como se ele estivesse descascando uma cebola. A Abigail aparece para ele no sonho e ela fala: Saulo, ama. O amor é fraterno, né? O amor da caridade, o amor da tolerância, o amor que divulga simpatias por onde passa, onde deixa o cheiro de caridade, onde deixa o cheiro de assistência. Para quê? Para que aquelas pessoas te ajudem também no futuro. Porque a gente só quer, né? Ah, só quero ser ajudado. Ah, só quero ser ajudado. Só quero ser ajudado. Mas não vai ajudar ninguém? Então esse é o amor. O amor é da caridade. E caridade a gente sabe que é bondade para com todos. É tolerância diante das imperfeições dos outros. Porque nós temos também. E perdão. Depois o Saulo ouve chorando. Abigail fala: trabalha. Ama, trabalha. Ou seja, disciplina. Isso eu falo para mim também. Todo dia, não consigo, mas vou conseguir. Disciplina, disciplina, trabalho.
mão na tecelagem, né? Vai evangelizar o coração, vai carregar material para os outros, vai de um lado para o outro, vive lá em Tarso, seja bom para o próximo. O trabalho é o amor em movimento. O amor é uma teoria que precisa ser colocada em prática. E Saulo vai ouvindo. E depois você espera. Mas não é o esperar do ficar sentado, é o esperar do levantar. É o esperar do seguir. É o esperar da esperança. De que você está semeando e você vai ter coisas boas mais para frente. Pode ser que agora você não tenha, mas daqui a pouco você vai ter. Porque é lei divina. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. E se a gente semeia boas coisas, vamos colher boas coisas. Se semeamos ruins, teremos ruins. Mas podemos recomeçar e fazer um novo plantio. E essa é a reencarnação, né? Estamos todos aqui numa nova jornada para colocarmos em prática aquilo que Deus nos pede. E depois de esperar, a gente tem um perdão, que é visto como limiar de nós, espíritos imperfeitos, para um bom espírito. O perdão faz parte do processo da nossa vida. Porque o perdão depende de relacionamento. A gente já conversou isso aqui. Eu preciso conversar com vocês para estar aqui. Preciso conversar com a dona Sueli para estar aqui. Para gravar, eu precisei do Vladimir. Para gravar o filme, eu precisei dele. Precisei vir com ele. Para tudo nessa vida, a gente precisa de alguém. Né? Ninguém nasceu do nada. Até para amamentar, a gente precisou da mãe. Ou de algum leite de alguém. Ou se você tem alguma coisa e quebrar, quem vai consertar é você? Você não sabe. Você vai precisar de um material, de um instrumento, de outro. Então a gente sempre precisa de alguém nessa vida. E isso é lei inviolável divina. É a lei da sintonia. Então o perdão é fundamental na vida de todo mundo. E a Abigail fala para ele, perdão. E depois desse sonho, Saulo volta, né? Já regozijado, já preparado. Parece que tomou um banho, né? Parece que tomou um passe de Abigail. E a partir daquele momento, ele vai para Tarso, fica um tempinho, vai experimentando como é bom ser produtivo, como é bom ser fraterno, como é bom ajudar o próximo, como é bom ser caridoso. Ele não amanheceu. Ele não saiu das portas de Damasco e saiu pregando, não. 7, 8 anos depois que Saulo foi pregar para o Evangelho pelo mundo. Então a gente também tem que ter essa noção para a gente. Se você quer fazer uma reforma íntima, você não vai conseguir daqui a pouco. A gente não vai sair daquela porta ali e já, estou reformado, né? Estou espiritualizado. Não. A gente vai repetir erros, vai repetir problemas. Somos imperfeitos. Só que Jesus falou, no momento da imperfeição, no momento do erro, ele fala, não vos deixarei órfãos, estarei com você. E a gente acabou de ver como Jesus aparece nas nossas vidas. Então Saulo já começou a trabalhar como Paulo, né? Paulo fraterno, Paulo amigo, um Paulo apaixonado ainda, indômito, inflexível, ainda áspero, né? Paulo era brigão, né? Sempre foi. E Paulo começou a ver as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira doce, amiga. E naquele momento, depois de algum tempo trabalhando em Tarso, veio Barnabé. E Barnabé o convoca para a sua missão, que ele era o vaso escolhido. Então, Paulo de Tarso começa a desbravar o mundo, faz a sua primeira viagem, faz sua segunda viagem, faz a terceira viagem, vai até Roma, é apedrejado, né? Sofre humilhações, é preso. Aconteceu de tudo com ele, né? A gente reclama da nossa vida e vê a de Paulo, dormir em cavernas, né? O travesseiro dele era a banana, né? A folha de bananeira. Ele não era hippie, mas tinha que pregar o Evangelho de Jesus.
Ele tinha que seguir à frente com aquele modelo cristão, porque ele havia feito mal a muita gente. Então, se deixasse, tivesse Brasil, ele vinha até aqui. Quem sabe ele já não está, né? Por outras mãos, por outros instrumentos. Divaldo Franco, hoje, que é o nosso grande bandeirante, que leva o espiritismo para todos os lados, para cima e para baixo. Então, o grande legado de Saulo é que a gente pode melhorar. O grande legado de Saulo é que a gente pode evoluir. E isso vai trazer para a gente muitas dores, algumas humilhações. Mas como o próprio Saulo diz, perante o que o Cristo sofreu, o que é isso? Né? A gente até brinca que Chico foi parar na revista Cruzeiro, ele chorava. Aí o Emmanuel aparece para ele e fala: Chico, Cristo foi para a cruz, você foi para a revista Cruzeiro. Quer dizer, virou um personagem, né? E foi importante para a divulgação do Espiritismo. Mais tarde, aquilo dá um desdobramento positivo para ele. Então a gente precisa ter calma nessa senda evolutiva, nessa jornada, que a gente vai conseguir trazer coisas para a nossa vida de forma boa, a partir do momento que a gente semeia, que a gente faz o bem, que a gente faz um trabalho voluntário, que a gente ajuda alguém em casa, ou na rua, ou no vizinho, ou no trabalho. E em cima disso, a gente fecha a palestra de hoje. Mas gostaria de deixar o Vladimir declamar uma mensagem que ele trouxe para a gente lá de Juiz de Fora, para ele finalizar conosco. Um microfone maior. Cadê o microfone maior? Cadê a espuminha? Ah, cara. Fala no microfone, Pedro. Deixa eu falar sem ele. Tá. Deixa no chão. A sua direita. Tá bom. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus possa nos envolver a todos em vibrações de muita paz. Nós estávamos pensando aqui, enquanto o Rafael fazia o estudo, duas coisas muito importantes. O convite que a doutrina espírita nos faz à nossa reforma íntima. Então nós nos recordamos de duas passagens do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 a 12, quando Nicodemos vai à noite estar com Jesus. Nicodemos era um doutor da lei judaica, e ele gostava de ouvir as pregações do mestre. Então ele vai procurar Jesus para que Jesus pudesse responder os questionamentos. Ele pergunta então para Jesus: Senhor, como pode um homem velho nascer de novo? Porventura pode esse homem tornar a entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus responde para Nicodemos: Não vos admireis quando eu vos digo que necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer. Assim é aquele nascido do Espírito. Então a comparação que Jesus faz é belíssima, porque nós não vemos o vento, ouvimos o barulho. O Espírito não vimos, nós não podemos ver. Embora algumas pessoas tenham até essa faculdade, mas todos nós podemos sentir a presença. E depois, mais adiante, vem o Consolador prometido por Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, quando Jesus disse: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que os fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito de verdade que o mundo não vê e absolutamente o não conhece, mas vós conhecê-lo-eis. Então, o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita.
Então, prezados irmãos, nós lembramos aqui de Alta de Souza, a grande poetisa do Nordeste. Ela ditou ao nosso querido Chico Xavier uma mensagem intitulada Cenáculo Divino. Diz-nos Alta de Souza: na subida cristã, procura o asilo que o coração cansado te oferece. Lá dentro, a fé sublime refloresce, aureolada de júbilo tranquilo. Para atender ao Mestre, para ouvi-lo, acende fervoroso a luz da prece, e que teu sonho em lágrimas se expresse no mais santo e mais íntimo sigilo. Verte a agonia amarga do teu peito nas dadivosas mãos do amigo eleito, e eis que Jesus, na bênção que te acalma, surgirá redivivo na tua alma, convertida em cenáculo divino. Que Jesus possa nos envolver a todos em vibrações de muita paz. Muito obrigado.